Olá pessoal, espero que estejam todos bem. O tema da aula de hoje é síndromes genéticas ou anomalias genéticas. O indivíduo normal ele tem 46 cromossomos, ele herda 23 cromossomos do pai e 23 de sua mãe. Tá? Quando o indivíduo ele tem acima de 46 cromossomos, a gente denomina síndromes ou anomalias genéticas. Eu vou descrever 3 exemplos de anomalias ou síndromes aqui para vocês. Down, Patal e Edwards. Primeiro, falar um pouquinho da síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21. Nós temos 2 pares de cromossomos. Aqui no caso, ocorre o quê? Na síndrome de Down, o indivíduo tem 3 cromossomos, número 21. Por isso que a gente chama de trissomia do cromossomo 21. Ele não tem um par, ele tem 3 seguidos. 3 iguais. Então, a síndrome de Down caracteriza-se pela alteração genética que ocorre durante a divisão embrionária, na trissomia do par 21. O primeiro a analisar a síndrome foi o geneticista John Down, em 1886. Ele usava o termo mongoloide, referência aos mongóis, devido aos olhos, as características dos olhos, nos olhos puxados do indivíduo que tem essa síndrome. Tem uma característica semelhante do oriental. É um termo pejorativo, preconceituoso, que foi usado no passado. Esse termo foi abandonado na atualidade, tá? Não se fala mais mongoloides, mongóis, tá? Para se referir ao indivíduo com a síndrome de Down. Quais características dessa síndrome? O indivíduo ele tem olhos oblíquos, semelhante ao dos orientais, como eu já falei, rosto arredondado, mãos menores com dedos mais curtos e prega palmar única, orelhas pequenas, diminuição da contração muscular responsável pela língua profusa. Continuando aqui, ó, dificuldades motoras, atraso na articulação da fala, comprometimento intelectual e aprendizagem mais lenta. Algumas imagens do indivíduo que tem síndrome de Down. Como diagnosticar a síndrome de Down? O ultrassom morfológico não sugere a presença da síndrome. Só é confirmada por exames de amniocentese e amostra do vilo corial. Depois do nascimento, o diagnóstico clínico é comprovado pelo exame do cariótipo, estudo dos cromossomos. Também é possível realizá-lo antes do nascimento, depois da 11ª semana de vida intrauterina, utilizando-se tecido fetal. Existe tratamento? As crianças precisam ser estimuladas desde o nascimento para que sejam capazes de vencer as limitações que essa doença genética lhes impõe. Como tem necessidades específicas de saúde e aprendizagem, exigem assistência profissional multidisciplinar e atenção permanente dos pais. Alguns dados referentes a essa síndrome. 60% dos casos são originados de mulheres com mais de 30 anos, um caso a cada 3.000. Em mulheres que têm a faixa etária entre 30 e 35 anos, o risco aumenta para um caso a cada 600 nascimentos. E em mulheres com mais de 45 anos, ocorre um caso de síndrome de Down a cada 50 nascimentos. O risco é muito grande ali na mulher que já passou da faixa etária ali dos 45 anos. Em 1947, a expectativa de vida do indivíduo com síndrome de Down era entre 12 e 15 anos. Em 89, a expectativa subiu. O indivíduo chegava aos 50 anos. E atualmente o indivíduo pode passar dos 70 anos, pode chegar aos 70 anos, tá certo? O indivíduo, graças aos avanços da medicina e os tratamentos, o indivíduo ele pode chegar aos 70 anos de idade. Falar um pouquinho da síndrome de Patal, conhecida como trissomia do cromossomo 13. Klaus Patal reconheceu em 1960 essa síndrome enquanto estudava um caso de malformações múltiplas em uma criança recém-nascida, a trissomia do cromossomo 13. Normalmente, os seres humanos apresentam 23 pares de cromossomos, 46 repartidos em 23 pares. Esta trissomia ocorre quando o indivíduo apresenta 3 cromossomos, não 2, ele tem 3 cromossomos no grupo 13.
A sua incidência é muito mais elevada em crianças do sexo feminino, afetando 1 a cada 6.000 nascidos vivos. Contudo, acredita-se que somente 5% dos fetos com trissomia 13 nasçam vivos, sendo esta uma das principais causas de aborto espontâneo nos 3 primeiros meses de gravidez. Dos que resistem à gestação, 60% falecem antes de completar o primeiro mês de vida, 35% antes do 6º mês e somente 5% dos casos sobrevivem 3 anos ou mais. A maior sobrevida relatada na medicina foi de 10 anos de idade. Quais as características do indivíduo com essa síndrome? Eles possuem anomalias que são facilmente reconhecidas, têm características físicas muito específicas e frequentes nesta síndrome. O fenótipo inclui fendas nos lábios e no palato, céu da boca, olhos apresentando extremo grau de coloração, pequenez anormal, podem estar muito afastados ou colados e ou parcial ou totalmente ausentes. Orelhas mal formadas, baixamente implantadas e surdez aparente. Pescoço curto e queixo pequeno. As mãos e os pés podem apresentar polidactilia. O que é polidactilia? O indivíduo tem mais de 5 dedos, ou nos pés ou nas mãos. Síndrome de Edwards, ou trissomia do cromossomo 18, descrita por John Edwards em 1960. Ocorre predominantemente em mulheres. A ocorrência pode ocorrer de um caso a cada 3.500 ou um caso a cada 1.800 nascimentos. Um caso a cada 8.000 nascimentos. Aborto espontâneo em 95% dos casos, sobrevida entre 3 ou 4 meses. Idade avançada materna traz maior possibilidade de ocorrência dessa síndrome. Quais características? Retardo mental, atraso mental. Más formações cardíacas. Atraso do crescimento. Região posterior do crânio alongada, com boca pequena e pescoço curto. Sindactilia, plantas dos pés arqueadas, unhas hipoplásticas e atrofiadas. Genitais externas anômalas e pavilhão das orelhas dismórfico, com poucos sulcos. Então, pessoal, nessa aula eu passei um pouquinho para vocês um resuminho de algumas das síndromes ou anomalias genéticas que ocorrem na espécie humana. Ok? Espero que vocês tenham feito as anotações necessárias no caderno. Desejo a todos um ótimo dia e até a próxima aula. Fiquem com Deus.